Boa tarde. Aqui para retomar a atividade, no último vídeo, né, eu fiz a edição de uma nova coluna do tipo inteiro para eu computar os dados de produção de suínos em cabeças, né? Antes tinha o dado de produção de cabeça que ele estava no formato varchar, né, que é um formato de caractere. Então o que eu fiz? Eu criei uma outra coluna do tipo inteiro e mudei o formato dessa forma, mudei o formato do número de cabeças. Vou abrir aqui para vocês só para mostrar a tabela, vou via QGIS, eu estou com o meu QGIS aberto também, meu PGAdmin aqui, só para mostrar aqui para vocês. Conectar no meu banco, lembrando que é o meu banco de dados local, certo? O que foi modificado foi nessa tabela aqui, ó. Tabela produção suína. Antes, essa coluna aqui, cabeças, ela estava do tipo varchar. Ou seja, a informação que ela me trazia, deixa eu carregar aqui, ó, apesar de ser um número inteiro, ó, produção de suínos em cabeças, ela estava no formato caractere, então eu mudei para o formato inteiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova coluna para ter uma estimativa da produção de dejetos dessa produção animal aqui. Lembrando que essa tabela é a produção suína no Brasil, certo? Eu baixei lá do CIDRA e IBGE, é a produção via pesquisa pecuária municipal, que é um dado subjetivo que o pessoal faz o levantamento subjetivo, o IBGE faz. E lá eu tenho a produção de suínos total em cabeças. Aquela informação que eu baixei de 2017, ela ainda está sendo atualizada, ou seja, não é uma informação fechada, mas era que tinha disponível na data que eu fiz o download, certo? Então o que acontece? Eu tenho aqui os meus municípios, né, tem a coluna municípios aqui, e eu tenho a coluna cabeças, que me traz a produção de suínos em cada um dos municípios brasileiros para o ano de 2017. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova coluna, certo? Do tipo inteiro também, onde eu vou fazer a estimativa da produção de dejetos nessa produção de suínos. Para isso, eu preciso ter um fator de conversão, certo? Eu tenho o número de cabeças, eu tenho que ter o quanto cada suíno produz de dejetos por dia, para eu fazer essa conversão de cabeças para a produção de dejetos. Então, eu preciso de um referencial teórico. Para utilizar de referência, eu peguei uma instrução normativa lá do. Porque antes eu estou acostumado com Fátima, mas agora é Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Antes era Fátima, então agora mudou recentemente. Agora não é mais Fátima, é IMA. Então o que acontece? Eles têm lá para Santa Catarina uma instrução normativa e lá ele tem um valor de referência para produção de suínos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, vou abrir esse link. Lembrando que esse documento aqui vai junto com o vídeo, né? Lá sempre eu coloco lá nos detalhes do vídeo o link. Então, o Instituto do Meio Ambiente ele tem várias normativas para o estado de Santa Catarina, certo? Então, eu vou utilizar ele como referência. A instrução normativa em si, que eu vou utilizar, é essa aqui, ó, a 11, que é para a suinocultura, certo? Clicando aqui, você vai baixar um arquivo. O arquivo que vai baixar, que é esse link aqui, ele vai baixar um arquivo PDF, que no caso é esse arquivo aqui. Eu coloquei aqui no meu Drive já para facilitar a minha visualização, certo? Então essa é a instrução normativa. Agora é IMA, antes era Fátima, que era a Fundação do Meio Ambiente. Mudou a nomenclatura e tal. Mas eu não sei exatamente se mudou a nomenclatura ou o IMA abraçou o Fátima, um virou o outro. Não sei explicar para vocês, mas é a referência que eu vou utilizar, certo? Se eu for lá para baixo, isso aqui é uma instrução que diz quais são os parâmetros, como que fazer o licenciamento para abertura de um empreendimento de suinocultura lá no estado de Santa Catarina. Só que aqui dentro dessa instrução normativa, lá no anexo 7, deixa eu localizar aqui, passo para mostrar para vocês. Ele tem uma tabela de referência ali que, com a estimativa de produção de dejetos e consumo de água, aqui, ó, anexo 7. Então, eles têm a estimativa do consumo de água e o volume total de dejetos em sistemas especializados de produção de suínos. Ou seja, é um valor de referência. Ah, esse valor é o mesmo para o Brasil todo ou para todo o estado de Santa Catarina? Não, não é o mesmo. Isso aqui é uma referência, porque acontece. Na produção de suínos vai depender do tipo de alimentação do suíno, do tipo de especialização da produção, o tipo da ração. Então são vários fatores que, caso a caso, ou seja, em cada sistema de criação de suínos, ele vai ter um valor diferente. O que você pode ter um valor de referência, uma média, adotar alguma coisa para fazer estimativas, que é o que eu estou fazendo agora. Eu vou utilizar ele como referência, essa instrução normativa 11 do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina.
eu vou utilizar um valor aqui de referência para conseguir estimar, em cima da produção de suínos do IBGE, que eu baixei lá, o quanto de dejeto é produzido por dia. Para fazer essa estimativa, o que acontece? No dado que eu baixei do IBGE, ele traz suínos total. Então, eu vou, nesse caso, adotar como referência esse valor aqui de ciclo completo. Vocês podem perceber que ciclo completo, o que ele me traz? 47,1 litros de animal litros de dejetos por animal dia. Ou seja, para cada cabeça de suíno, eu tenho uma produção estimada de 47,1 litros de dejetos. Certo? Isso aqui é uma estimativa. Se eu tivesse o meu dado mais categorizado, tivesse um dado de matrizes, de varrões, dados de crechário, de leitões, etc., eu poderia destrinchar um pouquinho mais esse valor. No meu caso, eu vou adotar o ciclo completo como referência, que é 47,1, certo? Então eu vou voltar agora lá no meu QGIS aqui, no meu gerenciador, e aqui eu tenho que adicionar uma nova coluna, certo? Então, como é que eu vou criar uma nova coluna aqui dentro? Deixa eu só maximizar isso aqui. Eu tenho que ter uma operação SQL para adicionar alguma coluna, certo? Então, deixa eu caçar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Create column SQL PostgreSQL. Vamos ver se eu acho alguma dica aqui. Eu já utilizei na primeira série de vídeos, então eu vou utilizar mesmo aqui. Add column, ok. Aqui. O que eu estou procurando aqui? Qual que é a minha consulta, minha query SQL que eu vou utilizar para adicionar uma coluna dentro de uma tabela que já existe, certo? Então eu vou utilizar isso aqui como referência. Copiei o texto aqui. Vou lá no meu QGIS novamente. Eu procurei direto no Google, que não teve segredo nenhum. Coloquei Create Column SQL PostgreSQL para ele me dar alguma dica de qual query SQL eu tenho que utilizar para criar uma coluna dentro de uma tabela que já existe, certo? Então aqui dentro ele me deu vários exemplos aqui, e dentro deles tem esse aqui, ó, para adicionar a coluna fone dentro da tabela customers, eu posso utilizar essa query aqui. Então eu vou copiar ela, vou colar aqui no meu QGIS, deixa eu vir aqui no meu gerenciador banco de dados. Eu poderia utilizar também direto aqui no PGAdmin, sem problema nenhum, mas eu vou utilizar a interface do QGIS. Então eu vou vir aqui, ó, notem que eu abri, né, meu banco de dados, fiz a conexão, abri meu esquema aqui, certo? E agora que eu estou com o meu esquema aberto aqui dentro, deixa eu fechar isso aqui que eu... Aqui eu acabei clicando sem querer, aqui ele abriu. Agora com o meu esquema aberto, eu vou abrir essa janela SQL aqui, ó. Janela SQL. E eu vou colar aqui aquele exemplo que eu copiei. Esse valor é integer aqui. Integer aqui. O nome da coluna que eu vou colocar é dej. Deixa eu pensar o nome, porque tem a produção de dejetos em litros por dia, né? Segundo a resolução aqui. Cadê? Aqui, ó. Só voltar, eu tenho a produção em litros de dejetos por dia, né? Então vou colocar litros dejeto dia. Interessante. O que seria melhor aqui? Dejetos. A quantidade de caracteres que eu estou vendo para ser menos de 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejeto 10 litro dia. Tá. Nesse caso, estou cuidando para manter sempre em 10 caracteres, né, para a questão que depois for exportar em shapefile, para eu ter esse dado em shapefile também. Dejetos, litros por dia. Formato inteiro. Qual que é a tabela que eu quero modificar? É essa aqui, ó, certo? Então eu vou colocar aqui o meu esquema, public, ponto, e o nome da tabela, que é tab, produção suína Brasil. Lembrando o seguinte, como o meu dado, a minha tabela está no esquema public, neste caso eu não precisaria colocar esse texto aqui, ó.
Porque quando eu não coloco o esquema antes, ele identifica automaticamente que a tabela está dentro do public. Se eu tivesse outros esquemas aqui, aí seria importante eu colocar o nome do esquema. Ah, se eu criasse um esquema chamado suíno, lembra, isso aqui é o esquema, certo? Esse aqui é o meu esquema public. Se eu tivesse dentro do meu banco outro esquema, esquema chamado agrícola, que seria só o dado de produção agrícola. É animais, um outro esquema, dados de produção animal. Aí eu teria que explicar aqui, ó, inserir o nome do esquema específico, certo? Nesse caso, como a tabela já está no esquema público, eu não precisaria fazer isso. Eu vou fazer só para manter um padrão aqui, para depois vocês não acabar não confundindo, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a tabela Tab Produção Suína Brasil e eu estou adicionando nela a coluna 10 underline L dia, do tipo inteiro. Nesse caso, o que eu quero dizer com esse nome de coluna? É dejetos, litros por dia, correto? Sem segredo nenhum aqui. E eu vou executar. Agora, para visualizar se deu certo a criação, eu venho aqui, Tab Produção Suína Brasil. Lembra, deixa eu só atualizar aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Atualizar. Pode ver que ele adicionou a coluna aqui do tipo inteiro. E se eu for aqui, ó, na tabela, ele já criou a coluna. Dejeto, underline, litro dia. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso popular essa coluna aqui com a produção de dejetos por dia. Para fazer isso, eu vou utilizar essa coluna aqui como referência, a coluna cabeças, e aquele fator de conversão da instrução normativa 11 do IMA, que é aquela que eu mostrei aqui para vocês. Aqui, ó. Que nesse caso eu vou adotar ciclo completo como referência. Então eu vou pegar 47,1 e vou multiplicar pelos valores da coluna cabeças, certo? Então eu vou vir aqui no meu PG admin, nesse caso aqui, porque eu vou utilizar uma colinha aqui dentro. Eu vou abrir a conexão, venho aqui no meu banco de dados, PostgreSQL. Vou lá no meu esquema public. Minha tabela é essa aqui, ó. Eu clico o botão direito nela, script, update. Ou seja, é uma colinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a tabela Tab Produção Suína Brasil. E eu vou fazer o quê? Eu vou modificar somente uma coluna, que é um processo bem parecido com o que eu fiz no vídeo passado, que é essa aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a coluna cabeças, certo? Vezes esse fator aqui, ó, 47,1. Lembrando que aqui o separador decimal é ponto. Where não tenho condição nenhuma, porque eu quero atualizar todas as linhas, certo? Então, só lembrando, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um update da tabela de produção de suínos. Eu vou atualizar ela por esse update. E eu vou fazer o quê? Eu vou modificar essa coluna aqui, dejetos, litros por dia. Ou seja, eu estou pegando a coluna cabeças, que traz a quantidade de animais. Ou seja, se eu tiver 1.000 suínos, por exemplo, no município de Piracicaba, em São Paulo, por exemplo, 1.000 suínos. Eu estou pegando aquele valor de 1.000 suínos, que é 1.000 cabeças, e multiplicando por esse fator aqui. Essa multiplicação traz para mim o quê? Litros por dia, que é a produção de dejetos em litros por dia, certo? Eu vou executar isso aqui. Ele alterou todas as linhas lá. Eu vou lá no meu QG só para visualizar essa informação. Lembrando que eu vou dar um refresh aqui novamente para atualizar. Tab produção suína, a coluna aqui, e agora ele está com informação. Ou seja, essa informação na coluna 10, underline L dia, que é dejetos em litros por dia, veio dessa coluna cabeças multiplicado por 47,1, que é o fator de conversão que eu estou adotando, beleza? Qual os próximos passos dos vídeos agora? Em cima dessa produção de dejetos por dia, eu vou buscar um outro referencial que tenha a quantidade de macro e micronutrientes por litro de dejeto suíno, por exemplo. Aí, em cima dessa coluna que eu acabei de criar, eu vou adicionar as outras colunas de estimativa de concentração de nitrogênio nesses dejetos, de fósforo nesse dejeto, de cálcio nesse dejeto, e assim sucessivamente. Para depois eu pegar esse fator que tem para a produção de suínos e corroborar com a parte de produção de culturas agrícolas. Ou seja, eu tenho as culturas agrícolas que precisam de nutrientes, que foi o que eu calculei lá na série 1 de vídeos,
e eu tenho agora o quanto que os dejetos suínos, é uma estimativa, claro, poderiam ceder de nutrientes. E depois eu posso corroborar essas duas informações, o quanto a cultura precisa, o quanto eu posso fornecer com suinocultura, com dejeto de suínos no caso. Beleza? Nesse vídeo é só isso mesmo. Assim eu encerro, tentando manter aquela média de 10 a 15 minutos por vídeo, beleza? Então, até a próxima. Um abraço.